Oi, Boa Marcos. noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certinho. Estamos aqui nessa quarentena, né? Pois é, Caramba, uma como, loucura. como tá sendo pra você isso aí? Ah, é difícil, né, pra gente artista assim ficar em casa. A gente é muito ativo, né, ou estudando ou trabalhando. Então, Uhum, assim, é um pouquinho sacrificante, né? Mas é a opção que a gente tem, tentar usar esse tempo da melhor forma possível, né? O com que a gente certeza. pode fazer. A gente pode Aham, fazer. Sim. certo. Lina, eu Ah, quero agradecer já por você estar aqui. É um baita privilégio pra mim, uma honra ter imagina. você por aqui. Eu que agradeço Obrigado também o mesmo, obrigado. convite, né, de poder falar. Agradeço a todos que estão entrando. Boa noite a todos. Feliz Dia do Abraço, que hoje é Dia do Abraço, que a gente está carente de abraços, né? Olha só, Né? verdade, Tem que verdade. poder, Não né? pode, né? Ah, mas obrigada a todos que Agradeço estão aí também, ó, entrando, os amigos, e agradeço o seu também convite. queria agradecer a todo mundo que está entrando. A maior parte deles acho que são todos seus fãs, então eu agradeço pelo pessoal estar aqui para acompanhar isso. Sim, muito legal. Carlos, Bianca, o Lucas, Carol, Maestro, Anderson. Ah, muito Maestro Anderson, bacana. legal. Sim, muita gente bacana aqui. Beijo, gente. Obrigada pela presença. Muito Obrigado legal. mesmo. Bruno, Já, Surian, que legal. Vamos ver quanta gente. Bacana. Luciano, Luciano me ajudou muito para conseguir ah, encontrar Simone. vocês. Assim acabou a live, eu só tô listando as pessoas entrando. Sim, acabou. Ah, legal, legal. Para o pessoal que está entrando, eu quero já pedir para vocês, para quem tiver dúvida, para quem tiver pergunta no decorrer da live, fazer na caixinha de perguntas ao invés de fazer nos comentários, porque nos comentários a gente perde tudo, vai subindo e eu não vou conseguir achar as perguntas depois. Então deixa na caixinha as perguntas para Lina ou para mim. Ah, beleza. Legal, Lina, uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que vem aqui e que Ah, não poderia ser diferente, eu queria que você falasse quem é a Lina Mendes hoje. peraí. Ah, bom, é uma. Bom, assim, eu acho que a gente é o somatório das nossas vivências, né? Das nossas experiências, tanto pessoais quanto artísticas, né? Então, acho que assim, eu comecei muito nova, né? Eu comecei Uhum. criança no coral infantil da FRJ, com a Maria José. Então, assim, a música entrou muito cedo na minha vida também. Eu nem esperava trabalhar com isso. A dublagem também entrou muito cedo na minha vida. Uhum. E de uma maneira, assim, muito natural, muito bonita, né? Então, eu acho que todas essas experiências, todos esses aprendizados que eu fui vivendo ao longo da minha vida e que fizeram com que eu me tornasse uma artista, né? Foi tudo à base de erro, acerto, experiências, estudo, muita dedicação, muito sacrifício também, né? Principalmente também quem é cantor, a gente às vezes tem que, às vezes não, né? Cuidar muito da voz. Então, assim, é uma série de, são somatórios, né? E mais a nossa vida pessoal, nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas relações. A gente tem que saber lidar com isso, né? Dentro da nossa profissão, né? Independente Uhum. qual profissão seja, né? Mas eu acho que isso faz da gente ser quem a gente é. É erro, acerto, não é, foi tudo perfeito, eu estudei ali, aqui, sou maravilhosa. Não é isso, é um somatório de experiências que boas e boas, às vezes ruins, que fazem ser quem você é. E ali você às vezes tem uma oportunidade, você está pronto para aquela oportunidade. Então Uhum. mas nem sempre você tá, às vezes você leva um não, às vezes você não está muito bem. Isso acontece. Então acho que a gente é um somatório de erros e acertos, de experiências e às vezes voltar um pouco atrás para poder andar mais à frente, repensar. Acho que eu penso mais ou menos assim. Eu acho que eu sou isso, né? O somatório das Aham. minhas experiências de nunca desistir e ir atrás da minha vida, né? Seguir o meu coração também, seguir meus instintos, minhas intuições. Que legal, gostei da resposta. Eu viajei E aqui, né? Mas tudo bem. não, foi ótimo, foi ótimo.
a maioria das pessoas acaba conhecendo você pelos palcos, né? Obviamente. Sim, E então sim. eu queria aprofundar um pouquinho, de uma forma rápida, sobre a sua trajetória. Como que foi? Você já falou aí que começou bem cedo na Ah, música e sim. tal. Então, como que foi esse início? Como que foi, foi influência dos seus pais? Enfim, queria Sim, passar a um minha pouco por mãe. essa parte. Sim, sim, eu estava falando do coral, minha mãe é pianista, né? Então, assim, desde eu acho que quando ela dava aula, eu estava sempre escutando os alunos, então eu já tinha ali uma. Acho que teve essa influência, com certeza. Aham, Mas por parte da minha mãe. Meu pai, apesar de não ser músico, ele também me incentivava, mas ela que me incentivou, me levou, né, até a escola de música. Na época também eu fiz balé, mas aí eu segui na música, né, na época. Então eu entrei no uhum. coral da FRJ, com a Maria José Cheftarez, era a regente, e o coral começou a fazer óperas, né, a participar das óperas do Teatro Municipal. E foi aí que eu Nossa. comecei a ter o primeiro contato com a ópera. A primeira ópera que eu vi na minha vida foi La Boheme, com 9 anos. Eu falei, Nossa. caramba, o que, que é isso? Eu fiquei encantada, assim, com o olhar de uma criança. Eu não imaginava, eu quero ser cantora de ópera agora. É isso, vou fazer vestibular daqui a, sabe, 10 anos. Não, não é isso. Mas eu comecei a me encantar de uma forma muito natural e progressiva no Uhum. coral, né? Foi onde eu tive maior assim tempo com a maior experiência de música, de apresentação, de musicalização também, né? Depois eu passei a estudar violino. Eu também estudei violino, que eu adoro violino, amo violino. Quero retomar ainda as aulas, Aham. mas na época eu estudei violino também, que era um instrumento, assim, um instrumento que eu gosto bastante. Mas também depois eu parei, eu fiquei mais no, focada no canto, porque eu comecei a fazer solos no coral. E aí começou a despertar essa coisa do canto, né, solista, né, de me apresentar, de cantar, de descobrir o que, que é isso. E paralelo ao canto, eu Uhum. também nasceu a dublagem, o que foi muito legal, porque foi ao mesmo tempo. Na época que eu estava no coral, foi logo que eu entrei, assim, praticamente. O Marcelo Coutinho, ele tinha um estúdio, eles precisavam de uma criança para fazer uma participação no jingle do Renato Aragão na época. E ele entrou em contato com a Zezé, ela me indicou, eu gravei. Aí ele passou a me conhecer, né? Depois Uhum. de um tempo, ele encontrou comigo e minha mãe no shopping. Ele falou: Olha, vai abrir um curso de dublagem para crianças lá no meu estúdio. Acho que a Lina seria legal se ela fizesse, pelo menos para tentar, né? Aí minha mãe foi Claro. lá, me colocou no curso. Vamos vendo o que vai dar. E deu super certo. Fiz o curso com a Marlene Costa, no Rio, lá nos estúdios da Bom Saúde. E assim, foi demais, deu super certo. Depois que eu terminei o curso, eu já comecei a trabalhar. Comecei já, assim, engatou legal, assim, de trabalho. Foi muito Aham. bom. E foi junto com o canto. Então, eu trabalhava já, comecei a trabalhar com dublagem desde cedo. E paralelo a isso, o coral da Zezé, e eu começando a fazer solo, a gente começando a fazer as óperas do Municipal, a parte do coro infantil, comecei a conhecer aquele mundo. E na época também da dublagem, aí eu me interessei por teatro, eu comecei a fazer o curso de teatro da Andrea Vancini para melhorar na interpretação, na dublagem, né? Foi uma coisa Uhum. levando a outra. E foi assim, foi uma coisa. E quando eu vi, eu tava ali no Fazendo meio tudo. artístico, né, fazendo as coisas. E quando eu decidi realmente assim, bom, quero fazer faculdade de canto lírico, quero ser cantora lírica solista, porque eu começava a ver os cantores solando, eu achava aquilo incrível, eu falei, nossa, eu quero fazer isso na minha vida, é fácil, olha a minha cabeça, né? Eles vivem viajando, cantando, sabe? Eu Aham. quero fazer isso, a louca. Bom, né? Até parece que é fácil, né? Um sonho, né? Aí eu falei, bom, eu quero fazer isso. Quando teve a ópera Flauta Mágica, até a Flauta Mágica no Municipal do Rio, Uhum. e aí a Zezé falou assim, Lina, eu quero que você faça o primeiro gênio. É em alemão, eu nunca tinha visto, nunca tinha, assim, estudado alemão na vida, nada. E a gente começou a aprender a ter aula de dicção, né? Não aprender o idioma em si na época. Depois eu me interessei por estudar um pouco, mas a dicção do idioma e aprender e era enorme. Eu falei, gente, eu vou cantar no municipal isso tudo, porque os gênios cantam a beça. Eu falei, bom, vamos lá. E eu me encantei. Eu me encantei com a ópera, eu me encantei com o trabalho, de ter
uma parte solista, em outro idioma, no Municipal do Rio. Eu fiquei, assim, realmente foi o trabalho que me fez decidir. Eu falei assim, não, eu quero fazer isso para minha vida. É o Aham. que eu mais amo fazer e eu acho que eu vou seguir nessa direção. Aí eu entrei, fiz vestibular para a FRJ, Escola de Música, e aí começou uma outra etapa na minha vida, né? Que aí eu estudei na escola, me formei, depois eu fui para a Alemanha, eu fiz uma audição em São Paulo para participar de um festival na Alemanha, Schleswig-Holstein, né? Uhum. E aí eu também fiquei lá um mês, foi um projeto super bacana, conheci pessoas do mundo todo. Foi a primeira vez que eu fui para fora do país, né? Eles davam bolsa Direto pra para gente, foi Alemanha. muito legal. Foi demais, assim, a experiência. Tinham pessoas de todo mundo, assim. Uhum. Então, eu fiquei extasiada, voltei, né? Ainda estava na faculdade, depois eu fui para a Itália, eu fiz audição aqui no Municipal do Rio, eles abriram também para bolsas para estudar na Academia do Teatro alla Scala, depois fui para lá, fiz a prova, passei, estudei lá, depois voltei de novo, aí trabalhei bastante no Brasil. Depois fui para Valência, né? Fiz também o Centro de Aperfeiçoamento do Plácido Domingo. Eu conheci um diretor, que era o diretor do centro. Ele foi diretor de uma ópera que eu estava fazendo no Teatro Municipal de São Paulo, Falstaff, e ele me recomendou, Uhum. acho que você deveria fazer o centro, tem tudo a ver. E aí eu fui lá fazer a prova, passei e também estudei lá, depois cantei lá profissionalmente. E aí foi uma outra trajetória na minha vida, né? Um processo de ir para fora, de estudar, porque eu acho que para a gente é muito importante, o músico, o artista, né? A gente está em todo lugar, né? A gente tem que Sim. ser de todos os lugares. A arte é uma língua universal, então acho que a gente é importante, né? Através de bolsas, quem não tem, eu sempre fui com bolsas, quem não tem como ir através de bolsas é um incentivo enorme para os jovens, é muito importante isso. Ou quem pode também vai, né? Não é que não. Mas é muito importante, eu acho que para um artista a gente ter essa experiência do outro país, não abandonar o nosso. Eu Uhum. também acho que a gente tem que trazer o que a gente aprendeu lá para cá. Né? Isso eu acho que é um dever nosso, não sei dever, mas eu acho que é muito importante. Mas a gente tem que estar em todos os lugares. Acho que a gente tem que sair e ver o que acontece, o que as pessoas pensam, como elas trabalham. E é maravilhoso quando você é jovem e você está começando a galgar o seu espaço, você deve entender isso, né? Aham. Com E eu acho certeza. que isso é muito importante. Eu acho que é muito importante, porque a gente vai cheio de sonhos, sabe? Então, e isso é muito importante. É isso que vai levando a gente para frente. Apesar do mundo do jeito que tá, né? E dos obstáculos que a gente vai encontrando no meio do caminho, que Uhum. não são poucos. Mas eu acho que esses sonhos, essa vontade de sempre ir adiante, atrás do que a gente acha que é certo, que é importante pra gente, pro nosso trabalho, é que leva a gente pra longe. Eu já tô também viajando aqui de novo. Tá. Lanza! Lanza, lembrei de você que hoje passou a mulher do cogumelo. Aquela que fez os cogumelos, as cápsulas. Lembrei dele hoje, inclusive. Enfim, foi uma parte. Legal. Mas Eu é isso. queria. É importante. Aham. E você falou bastante também de todos esses processos, todos foram por audição, né? Como que Sim. era para como que você assim Nossa. lidava em relação à audição? Como que foi para você tudo isso? Porque Não, fez várias. Nossa, assim, é um inferno, né? Um saco, não tem jeito. Ninguém gosta de fazer audição. Né? Ainda mais Pois também é. quando você vai passando em algumas, aí que você tem que fazer audição, tem que fazer audição. É muito chato, né? E, assim, deixa eu Aham. voltar, porque é tanta audição, gente, que eu já fiz. Fora quando você faz audição para um papel, também só um papel, né, de ópera, é chato Uhum. mesmo. Mas os processos, tem um cachorro chatíssimo, que tá assim, latindo loucamente. Bom, quando eu fiz a audição para a primeira audição que eu fiz, eu acho para fora foi da Alemanha. Foi um Uhum. processo assim mais tranquilo, porque era para um coro lá fora. Mas assim, mesmo assim não foi todo mundo, foi uma coisa bem concorrida. Mas não era tanto para você entrar numa escola de ópera. As Uhum. outras escolas que eu estudei, tanto Scala quanto Ópera de Valência, são ópera estúdios muito concorridos. Então, assim, é surreal. Vem pessoas do mundo todo.
muito preparadas. Mas, assim, é um Sim. nível altíssimo, sabe? E jovens, né? Porque tem essa coisa da idade que eles limitam em Opera Studio, que eu acho que às vezes é um pouco chato, porque quando você já está na sua melhor forma, você não tinha o tempo de se preparar ali, mas você poderia entrar na escola. Eu acho às vezes isso um pouco, assim, desagradável, né? Elimina pessoas Uhum. que poderiam estar ali, enfim, por conta da idade. Sim. Mas para essas Opera Studios, as audições eram bem complexas, porque eu tinha que cantar 5 áreas de ópera, de estilos diferentes, e aquele clima de audição das salas. Nossa, assim, e o pior é quando assim, você faz a prova, são mais ou menos 3 etapas, né? Geralmente para esses Opera Studios, você envia o material, ou às vezes a primeira audição é presencial, aí Uhum. você passa ou não, você continua. Mas quando você passa da primeira para a primeira audição, aí você passa, você tem que ficar em casa esperando aquela resposta. E às vezes você não mora no local que você está fazendo a audição, ou você foi lá só para isso também. Tipo, Uhum. é bem complicado, porque da Itália eu ganhei bolsa para fazer o resto da audição lá. Eu fiz a primeira parte da audição no Rio de Janeiro e o Teatro Municipal do Rio que estava bancando as pessoas que passaram, né? Foi uma Entendi. parceria que eles fizeram. Então eu continuei a audição lá por conta deles. Agora Valência, eu fui por minha conta fazer a audição. Então Uhum. assim, é uma aposta que você faz. Lógico, depois que eu passei, eu tive bolsa, tudo mais. Mas para ir para lá fui eu. Então imagina, Uhum. você se prepara, você está num país que você não conhece, eu ainda não conhecia lá, Valência. Você tá sozinho. Então, assim, você tem que ter. É uma coisa que independe, a audição é uma coisa, às vezes, que independe do seu ponto assim, de desenvolvimento, de talento. Não depende só disso, depende de uma série de fatores, né? Depende de quantas pessoas eles. Assim, no caso de Opera Studio, né? De quantos, o Uhum. perfil dos alunos que eles querem, quem está lá, o nível, o que eles querem para aquele grupo de estudo. Né? Agora, para uma audição de personagem, de papel, já é um pouco diferente, né? Porque você, assim, é diferente não, mas a pessoa também, o diretor, né, a banca que escolhe, ele já tem também o que eles querem na cabeça. Então você Aham. tem que corresponder àquilo, mas você não sabe o que eles querem. Então, às vezes você é maravilhoso, mas não para aquilo, não, né, enfim, para o que eles imaginaram na cabeça deles, que também pode não ser o ideal, ninguém sabe, entendeu? Então, Uhum. assim, é uma série de fatores. E é uma coisa desagradável, né? Eu acho que não tem ninguém que fale, ah, eu adoro fazer audição, gente, maravilhoso isso. Hoje vou fazer audição pronta para qualquer coisa. Não, ninguém É. gosta de fazer, né? Então, por mais que você esteja, eu acho que é importante você estar ao máximo preparado, né? Tanto, assim, sabendo o repertório ou fisicamente, até para audições de musicais também tem a parte da dança, tem a parte da interpretação. Então tem outras etapas, né? Tem mais etapas. Então eu acho que o importante é você estar sempre o mais preparado possível, né? Para você falar, Uhum. bom, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu melhor, mas, lógico, quando a gente não passa, a gente fica chateado, fica se perguntando, mas é uma maneira também de você se perguntar no que eu posso melhorar, no que talvez eu às vezes não com essa maturidade toda que eu estou mostrando aqui, mas, mas você, né, aquela assim, nossa, o que eu posso melhorar? Mas, assim, é uma maneira de se avaliar, de se questionar, bom, o que eu posso fazer? Ou, às vezes, não era mesmo o momento, não era aquilo ali, entendeu? Então, ir para Uhum. frente. O importante, eu acho, é você não colocar aquilo como, ai, agora é o fim. Ai, Como a agora única acabou chance da tudo vida, né? uma única chance. Não, acho É. que não. Ainda mais quando você é jovem, quando você tem tempo para isso. E mesmo mais velho, quando você está tentando, um não pode ser, às vezes, uma glória, entendeu? Às vezes o não, ele é bom, porque você Uhum. não sabe o que seria também o sim. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Quem imaginaria que vinha essa pandemia toda e fazer essa loucura com a vida da gente? Então, eu acho que é importante a gente estar preparado e também saber, né? Não ir para uma audição assim, ah, eu não tenho condições nenhuma, vou. Não, eu acho que isso também não é legal, né? Porque você também pode até, assim, se desvalorizar chegando lá perante a banca, enfim. Não é uma questão de. Às vezes a banca vê que você é jovem ainda inexperiente, mas
você não estar preparado e tendo já um tempo de estrada aí não é bacana, né? Uhum, Então, acho que é importante estar preparado, estar ciente, mas também preparado para receber o sim ou o não, né? uhum, Porque é o que pode acontecer. Não... E não é fácil. Cada etapa de audição, cada espera de... Deixa eu fechar aqui a janela. Cada espera de... Cada espera de resultado é muito tensa. É uma loucura, assim, né? Mas é a nossa vida. A nossa vida de artista é sim e não todos os dias, né? E não só quando você tem uma audição, mas é também em ensaio, em processo de ensaio, é sempre a superação, né? Às vezes você não está num bom dia, mas você tem que mostrar um bom dia de ensaio, você tem que mostrar que você é capaz de fazer aquele papel que você passou na audição. Então, é todo dia provando. É todo dia provando, né? Porque a banca sabe, né? Mas os colegas não. Aí você tem que falar assim, oi, é, gente. Isso aí. Então, assim, muitas pessoas você não conhece. Então, assim, cada dia é um novo dia. E você sempre tem que ficar superando. Às vezes você não tem um dia bom, você não tá com saco de ensaiar, ou você tá cansado, ou você teve algum problema pessoal, mas mesmo assim, tentar ir para frente, é tentar nunca levar as coisas para o pessoal também, né? Quando você tem uhum, um mau dia, ou o diretor não gostou tanto do trabalho que você fez, talvez você não levar isso para o pessoal, porque não é bacana também. A nossa profissão, ela é uma profissão muito, eu acho que é muito especial, porque a gente atinge a alma das pessoas, né? A gente mexe com coisas muito especiais, muito internas, e as pessoas também se identificam com a gente porque nós estamos ali no palco, então elas se veem também na gente, então cria uma conexão da claro. plateia com o artista. Às vezes a gente até conhecê-los depois, né, os fãs, os amigos, a gente não sabe, mas eles já criaram uma conexão com a gente. Então é uma responsabilidade muito grande, né, nisso tudo. Então, eu acho, assim, eu, nossa, dei uma volta. Mas voltando à nossa profissão, é uma profissão que é muito especial, mas é uma profissão, é um trabalho. Então, a gente não Uhum, deve também levar isso como se fosse um, sabe, ah, sou especial, sou escolhida. Não, é um trabalho, eu quero fazer da melhor forma possível, né? Então, é não levar as coisas para o pessoal, é você trabalhar da melhor forma. Eu venho aqui para trabalhar, para fazer as coisas. Eu quero que tudo corra bem, entendeu? É isso. Eu acho que isso é muito importante na nossa profissão, não só em audições, mas no dia a dia de ensaios, no dia a dia. Cada elenco às vezes é diferente, né? Você vai para uma ópera é um elenco, você vai para um musical é outro elenco. Você está num trabalho também de dublagem é um elenco. Então, são assim, são mundos muitas diferentes pessoas, também, né? são mundos diferentes, mas ao mesmo tempo são pessoas integradas, né? Uhum, Ao mesmo tempo, todo mundo conhece um, conhece outro. Quer dizer, você vai conhecendo todo mundo, vai trabalhando, mas são grupos diferentes às vezes. Então, você tem que se adaptar a esses grupos e tentar conviver da melhor forma possível. Né? Eu acho que isso é o mais... É desafiador na nossa profissão. Né? Porque você não tem aquela firma assim, estática, né? Que, ah, eu já conheço, aquele ali é o tio que reclama, aquela ali, não sei o quê. Você já cada dia cada dia não, assim, né? Já está em temporada longa, vira meio que uma firma. Mas é, quando você está em trabalho de ópera, que geralmente um mês e meio, né, entre apresentações e entre ensaios e apresentações, muda muito, né? Então você tem que saber, eu acho que, né, tá por entre, assim, entrar por várias pessoas, né, vários meios, assim. uhum. Eu queria agora falar um pouquinho mudando um pouco desse aspecto, eu queria ir Aham. para as dublagens. Se eu Como? vi que a galera agora tá aqui perguntando. É, pois é. Você falou da caixinha, o que que é isso da caixinha que manda as perguntas? Do lado da barra de comentários tem um íconezinho com um ponto de interrogação. Essa é a caixinha de perguntas. Ah, E tá. aí o Aí fica pessoal lá. pode. Isso, aí fica lá. Eu já tenho algumas aqui, mas eu vou Ah, deixar para fazer beleza. um pouquinho mais para frente. Ah, o Luciana até falou, Lina, faz na caixa de perguntas. Pra Lina, fã, não Lina eu, né? Imagina, Lina, perguntar pra mim mesma. Xará. Ai. Ó, tem umas perguntas aqui de dublagem, mas vai, continua aí, Marcos.
eu vi que você fez. É muito difícil formular pergunta para você específico, porque você fez muita coisa. Então, se eu for perguntar por cada coisa que eu queria, eu vou fazer uma entrevista de uns 10 dias. Vai acabar a quarentena, a gente tá aqui ainda. Exatamente. Eu fiquei muito surpreso na hora que eu vi o tanto de coisa, tanto de material que você tinha. Mas em relação às dublagens, acredito que tenha até você tinha me pedido para colocar personagem X ali, que são os que o Sim, pessoal mais se sim. identifica, né? Sim, que as pessoas Qual, adoram. assim, qual, assim, de todos, quais que você diria que foram mais especiais e por quê? Olha, quando eu comecei, assim que eu comecei, eu ganhei, eu fiz um teste para a Paty Pimentinha, do Charlie Brown, do seriado. Uhum, E eu passei, eu era iniciante na dublagem e criança, né? Tava uhum, começando. E assim, Marcos, vi uns textos desse tamanho, páginas de diálogo, assim, e só ela, um texto, só a Paty Pimentinha falando. Então foi uma super experiência para mim. Ali foi tipo uma grande aula também, depois do curso, foi uma grande aula, assim, na prática do que realmente é a dublagem, né? Então uhum. eu, assim, a Paty Pimentinha, ela é uma personagem que eu guardo no meu coração, eu adoro. E o jeito dela era meio espivitada, um pouco assim, implicante com o Charlie Brown. Ai, minduim, sabe? Ela chamava ele de minduim. Acho que é seu cachorrão, tinha umas coisas assim, sabe? Aham. E o jeito dela, ela que organizava o time de beisebol. Então, assim, é uma personagem que eu tenho uma memória infantil, uma memória de começo do trabalho de dublagem e que foi muito enriquecedor para mim. Eu gravei na VTI, no estúdio do Rio, que nem existe mais, né? Na época da Herbert Richards, VTI, estúdios enormes, nossa, eram salas de estúdios gigantes, assim. E eles também gravavam muitas produções cinematográficas lá. Era Uhum. enorme, assim, era muito legal. Muito interessante. Bom, na minha visão de criança eu achava enorme aquele estúdio, mas era mesmo, era bem grande. E, bom, continuando, outra que é um pouquinho mais recente, né? A Violeta dos Incríveis, eu sou apaixonada por ela, porque eu acho que tem um pouco a ver comigo, na minha adolescência, o cabelo também. E O assim, nesse cabelo, filme exato. 2 foi muito bacana, porque o filme 2 ela estava mais pré-adolescente, assim, irritada, nervosa. E ela acordando com o cabelo, com um secador, tipo eu, assim, quando vai secar o cabelo. Então, assim, são coisas que, assim, parecem bobas, mas que você se identifica. Eu adoro animação, eu adoro desenho também. Nossa, adoro, adoro. Então, eu me identifico muito com a Violeta. A She-Ra, que é mais recente ainda, uma personagem que é um seriado que está agora na Netflix, saiu a última temporada agora, Uhum. né? Os fãs adoraram, muitas pessoas vieram me escrever elogiando, que adoraram a dublagem, todo mundo arrasou. Foi realmente muito bacana o trabalho. E a série veio abordando temas assim atuais, sabe? Muito, Uhum. muito legal. Assim, a série como um todo foi muito bacana e foi especial para mim também, porque ela estava muito humana, tava muito adora a She-Ra, né? Muito legal essa coisa dela virar a She-Ra, mas quando ela perdia força, aí perdia a She-Ra, era uma coisa que dependia, não era só um poder que vinha, era uma coisa que vinha de dentro. Então a gente pode fazer um paralelo, né, com a gente se superando, né, a nossa She-Ra interior, né? Então, porque me passava muito isso, essa força interna, né, as raízes, ela era ávida por descobrir de onde ela veio, o que ela tinha que fazer, a missão. Então, é uma personagem também que eu gostei muito de fazer e eu tentei passar no meu trabalho o melhor que eu podia, assim, de interpretação, né, do que eu estava ouvindo do original e também do meu entendimento do trabalho. Então, acho que esses são os, né, fiz milhões de trabalhos que foram muito especiais, mas acho que esses são personagens que eu me identifico, assim, que quando eu dublava eu meio que assim, nossa, que especial, assim, que legal tá fazendo esse trabalho e vai chegar a tantas pessoas, né, jovens e crianças também, que é um público que eu gosto bastante, porque
é bacana, né? Você incentivar essa geração mais nova, eles são o futuro, então eu acho muito interessante isso também, né? Atingir as crianças e jovens, né? A gente pode ter uma mudança boa aí com novas gerações, pensamentos novos e, né, para frente e tudo. Claro, claro. E tem uma experiência, assim, você poderia falar de alguma experiência da sua vida mais pessoal que você pôde trazer para a parte profissional e te engrandeceu, digamos assim? Foi crucial para sua carreira? Olha, assim, bom, meu pai faleceu, né, em 2015 e não foi fácil esse período da minha vida, todo o processo dele ter ficado doente e tudo. Não foi fácil para mim, para minha família, para minha mãe principalmente, né? Então, assim, foi um período bem complicado. E eu tava, às vezes, fora, viajando, voltando. E eu sempre tinha essa dúvida do que ia acontecer, se ele ia falecer, o que ia acontecer. Foi bem pesado para mim. E aí aconteceu Uhum. uma coisa curiosa, porque em 2018, nossa, eu falei como se já tivesse anos atrás, né? Foi 2 anos atrás. Em 2018, estamos aqui em 2049. Eu falei em 2018, quando surgiu a oportunidade de fazer a audição do Fantasma, que também foi uma coisa que eu me inscrevi de última hora, eu não conhecia muito a fundo a história, né? Eu conhecia algumas músicas, temas e tal, mas não conhecia a história a fundo. Uhum. E aí, quando eu passei da primeira etapa da audição e que eles me passaram o material, né, para as etapas seguintes, e aí eu entrei em contato com as duas canções da Christine, né, o Pensa em Mim e a Área do Cemitério, né, eu falei, nossa, aquilo ali para mim fez todo sentido, porque era uma cantora de ópera, estava num ambiente de ópera, eu também sempre vivi num ambiente de ópera, e ela teve a perda do pai também Uhum. na história. Sim, E para ela, essa mudança, essa perda do pai foi crucial para uma mudança dela interna, de também deixar o passado para trás e buscar novas oportunidades internas, novas. Então, para mim, fez muito sentido. Então, durante o processo de ensaios, quando eu estava treinando, ensaiando essa música em especial, que era do cemitério, é ela cantando, é fortíssimo. Quando veio o cenário dessa parte do cemitério, eu comecei a chorar, porque era eu cantando pro túmulo. Então, assim, para mim era muito forte essa imagem. Eu nunca claro. gostei muito de cemitérios, eu acho estranho. Então assim, de velar a pessoa, eu não sei, eu tenho uma coisa assim. Então, para mim, foi muito forte aquela imagem. Porque parece não, é a imagem do fim, né? Aquela pessoa Uhum. não existe mais. Nós Uhum. temos fim, as coisas acabam. Então, ali para mim foi realmente um momento bem assim intenso, onde a minha vida pessoal encontrou um pouco a minha vida profissional ali. Foi bem, eu chorei várias vezes durante os processos de ensaio e também quando a gente teve ensaios novamente, que a gente tinha ensaios de manutenção também. Uhum. Eu me surpreendi às vezes com uma coisa que o Arthur falava, que era o diretor cênico, né, que ensaiava com a gente. Às vezes uma coisa que ele falava, eu já desabava naquele trecho, né, porque me conectava com uma dor muito forte. Mas antes mesmo do Fantasma, agora eu lembrei, eu fiz o Idomeneu em Valência. Uhum. E foi em 2016, foi muito recente da morte do meu pai, muito recente. E a Ilha, eu fiz o personagem da Ilha, e ela começa a ópera ela perde tudo. E ela também tem uma área que ela canta não é pro pai, mas ela considera que seja o pai, padre de, ela começa, padre de Germania Dio, ela fala, pais, irmãos, adeus, eu perdi vocês. E agora eu tô apaixonada pelo traidor, enfim, mas eu também tive essa sensação e foi bem forte para mim. E também tem uma outra área que ela canta também para ele, para um novo pai. E para mim também nos ensaios foi assim, eu chorei durante os ensaios também,
Porque o diretor cênico vai te propondo coisas e você vai buscando essas emoções dentro de você para construir o personagem, para construir aquela emoção. E aí você vai de encontro a uma emoção. Nossa, fez um super barulho. Vai de emoção, vai de encontro à emoção real, da dor real que você está passando na sua vida naquele momento. Uhum. Então, isso para mim, a perda, né? E não só a perda, foi a perda do meu pai, que foi muito forte para mim. E a gente nunca tem noção da perda no momento da perda. É uma coisa que demora a passar. Ela vai se transformando em outras coisas, entendeu? Que é o período do luto. Mas, para mim, a arte funcionou também como um catalisador, foi uma maneira de também pôr para fora essa dor, de curá-la. E, ao mesmo tempo, eu consegui passar uma verdade nos meus personagens, porque... E, às vezes, eu sentia demais aquela verdade. Porque eu também senti, eu entendi. Então, quando você quer expressar aquilo num palco, aquilo fica ainda maior, entendeu? Porque você está realmente sentindo aquilo, então você não sabe onde estou, quem sou eu, mas você tá ali com aquela emoção à flor da pele, assim, né? Lógico, você vai domando isso, né? Descontrolada, entrar descontrolada com as dores, mas você vai aos poucos moldando aquilo, porque não é que eu posso chorar todas as vezes que eu cantar a área da ilha, que eu cantar a área do cemitério, eu vou lá e vou chorar. Não, eu tenho que ter um controle disso, né? Eu não posso simplesmente deixar isso, assim, solto, porque eu estou fazendo um espetáculo, né? Estou fazendo um papel. Um Mas é muito trabalho, né? importante pra gente. Sim, a vida, como eu estava falando no começo, né? A vida pessoal, ela também influencia muito a vida do artista, né? Às vezes ela até te paralisa, você não consegue fazer as coisas, ou você consegue transformar essa dor em expressão, em usar a arte como expressão, né? Dessa dor, é uma libertação, entendeu? Claro. Legal. Eu vou abrir a caixinha agora, porque o pessoal tá fazendo A muita caixa de pergunta. Pandora, vamos abrir. A outra Lina perguntou: como Ah, foi o que legal! processo Vem a para dublar a pergunta. She-Ra? É, vem a pergunta. A Lina, beijo, Lina. A Lina, além de tudo, desenha bem pra caramba, faz desenhos incríveis. Ai, que saudade do backstage, gente, do Fantasma, as pessoas abraçando, dando chocolate, presente, carinho. Muita, muita saudade. Bom, o processo de dublagem foi bacana, eu também fiz audição. A audição, a louca? Ih, louca! Fiz audição. Vocês entenderam. Eu fiz teste, né? A gente na dublagem também faz teste de voz, né? Às vezes eles chamam, né? Os diretores indicam, ou já é um personagem que você dubla, então é a voz, você dubla. Mas na maioria das vezes a gente tem que fazer teste de voz também. Então eles mandam para o cliente, eles aprovam. Fiz o teste da She-Ra já empolgado. Falei, nossa, She-Ra, que demais. E aí, quando eu comecei a dublar, assim, o processo foi muito bacana, eu adorei. Eu adorei dublar a She-Ra. Essa última temporada, não vou dar spoiler, mas eu me emocionei e fiquei triste porque foi a última. Todo o processo de dublagem, ainda mais quando é série, eu me envolvo. Assim, eu vou vivendo aquilo, eu entro assim no mundo do desenho. Eu entro ali e, sabe, por isso que eu também amo dublar, é uma das minhas profissões também. E foi um processo muito, muito legal. Eu adorei. Foi muito legal. E Legal. esse final, essa última temporada, pra mim foi tipo, nossa, um tapa na cara da sociedade. Adorei. Muito legal. Maria Márcia gostaria que Lina Ah, falasse de Marcinha, canção na um beijo. dublagem. Falasse de canção na dublagem. Sim, eu também faço canções, né, na dublagem, quando o personagem canta, né? Eu também, por ser cantora, também canto. Então, eu já fiz... teve o Expresso Polar, foi um filme que eu dublei, eu também fiz a canção. Eu comecei... Sim, a heroína, fui eu que Que fiz a voz e legal! a canção. Uma canção muito linda. E também, quando eu comecei na dublagem, mesmo antes de fazer o curso de dublagem, o Marcelo Coutinho, que tinha me chamado para fazer os jingles do Renato Aragão na época,
Ele também tinha me escalado para fazer o teste da Kiara jovem no filme Rei Leão 2, Uhum. que não foi para cinema na época, era a mudança de selo do Home Video para Buena Vista, e também da Miriam, jovem do Príncipe do Egito. Eu também que fiz a canção. Então, na verdade, antes da dublagem mesmo, de eu começar a ser dubladora, eu já estava fazendo as canções na dublagem. E, bom, não parei mais também. Fiz várias coisas, né? De não só solo, mas também gravava também para o Disney on Ice, a gente fazia vários coros. Gravei também, não só na dublagem, mas também CDs e participações da Eliana, essas coisas também. Na época do Gente Inocente também, gravava muitas músicas para o programa. Então, assim, a parte de canção na dublagem também faz parte, né, do meu trabalho na dublagem. Uhum. Né? Então, sempre quando eu tenho um personagem e ele canta, ou às vezes uma outra pessoa que é dubladora não canta, eu canto. Então, assim, também é um outro ramo e é muito legal. Mas assim, Uhum. que é bem desafiador. A gente chega no estúdio, aqui é a música. Aí você aprende a música na hora. E Sério? grava. E grava. Aprende e Nossa. grava. Então, assim, você tem que pegar, é bem, sabe, 7 8 assim, é bem Uhum. rápido. Então, às vezes não é uma música tão simples, né? Tem músicas mais elaboradas. E é um trabalho, assim, desafiador, porque você tem que trabalhar rápido. É muito bom. Eu adoro. Mas não é Legal. fácil. Um dia que você tá Uhum. mais cansado e tem que pegar aquela melodia e tal. E É ainda mais muito. assim, né, em cima da hora. Sim, é uma loucura. Mas é um trabalho bem minucioso da canção na dublagem. É um Uhum. trabalho bem minucioso. Eu quero pegar uma pergunta do Luciano, porque eu sou muito grato ao Luciano, que ele me ajudou a achar vocês do Fantasma. Ah, que fofo! O Luciano é um fofo. Ele é um Ele é querido. incrível, ele é Olha incrível. só, hein? Eu tô puxando do seu saco aqui, olha. Não é Ele, puxação, não, eu per- gosto dele. ele perguntou quem é a Lina hoje depois da experiência do Fantasma da Pois. Ópera, Ai, meu Deus, que pergunta filosófica. né? Bom, eu sou uma pessoa agora na quarentena. Eu já usava álcool gel, né, Luciano? Eu tinha uma mania de passar, porque ficava um álcool gel ali perto de onde a gente fazia teste de microfone. E eu ia lá e passava álcool gel, porque eu tinha uma mania, assim, de passar álcool gel. Mal sabia eu que que um ano Um depois, ano depois. a gente já tá passando álcool gel loucamente, né? Imagina, que horror. Bom, mas eu acho que assim, depois do Fantasma, eu, eu tive uma trajetória lá assim, de muito trabalho, de saber até onde eu vou como artista, não só pessoal, mas de resistência física, de resistência. E eu acho que assim, eu não teria essa experiência se não fosse o Fantasma. Porque eu tinha que fazer 5 sessões semanais, de quarta a domingo, sendo protagonista, né? Ou seja, eu entrava a Christine entra em praticamente todas as cenas, Uhum. trocas de roupa. Então, assim, eu continuei com os meus trabalhos de dublagem, fiz alguns trabalhos de ópera que dava para fazer, eu fiz ópera, concerto também no que dávamos, quer dizer, eu continuei um pouquinho a minha vida antes do Fantasma, junto com a temporada, mas era tipo pauleira. No final do ano eu estava fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, porque calhou de ter muito trabalho junto e deu para conciliar, ainda bem. E assim, eu não teria essa experiência de saber, né, o meu limite, quanto eu posso fazer só com Fantasma, porque é uma temporada muito longa, ainda mais no Uhum. Brasil, que a gente não tem incentivo para nada. Então, assim, como você pode imaginar que você ficou um ano e meio em cartaz, né, com um teatro praticamente lotado todos os dias, assim, nunca vi aquele teatro vazio. Podia não estar Uhum. a lotação máxima, mas eu nunca vi o teatro trocava 11 vezes de roupa. É verdade, eu trocava 11 vezes de roupa e ficava 1h50 da peça em cena. Praticamente isso, é uma Nossa. loucura, uma loucura. Era muito surreal. E as roupas pesadas, que depois você até acostuma, mas roupas pesadíssimas. Enfim, o que eu estava falando? É... De onde eu parei? Do teatro sempre estava Ah, cheio. então, o teatro, ele nunca vi ele assim vazio, tipo, nossa, hoje que horror. Não, sempre cheio. Então, assim, como no contexto até atual nem esquece, né? Atual tragédia, mas há um contexto de um ano, 2 anos atrás, você imaginar, poxa, eu tenho um trabalho de quase 2 anos
tô no palco quase todos os dias, trabalhando, ganhando para isso, sabe? Com plateia cheia, conhecendo pessoas e fãs que podem ver meu trabalho, conhecer meu trabalho. Então, Uhum. assim, essa experiência, eu acho que o fantasma realmente me deu. Isso ninguém tira, sabe? Essa experiência de você, cara, toda semana, 5 vezes por semana, você tá lá cantando a mesma coisa. E resistência física, resistência emocional. Não só o show, mas a gente faz muitas entrevistas, faz muitas fotos, ensaios também de manutenção, que eu adorava. Ensaios de manutenção. Então, no meio da temporada também vêm os diretores de fora novamente ensaiar com a gente, fazer uma grande limpeza, porque com o tempo muitas coisas podem assim mudar um pouquinho, alterar. Então, eles vêm fazer uma, uma manutenção, né, do espetáculo. Então, acho que o Fantasma ele me trouxe muita experiência. Eu sei até onde eu posso ir como artista, superação física, emocional, tudo assim, porque não é todo dia, né? Porque assim, você vai se apresentar, ok, são 6 apresentações de ópera, beleza. Mas você todo dia é a rotina, a sua rotina é o palco. Então tem Uhum. dias que você tá ou de TPM, ou tá cansado, ou brigou com alguém, ou tá meio assim, para baixo, aconteceu alguma coisa. Não é todo dia que você tá plena. Mas você Sim. tem que apertar um botão e entrar no palco e apresentar um espetáculo que as pessoas estão esperando. Porque é um musical que é muito querido no mundo inteiro, um dos mais famosos, se não o mais famoso. E tem pessoas ali que, apesar de ser a não sei quantagésima sessão que eu fiz, mas ali é a primeira vez que aquela pessoa está na plateia. Então Uhum. ela tem que ter a experiência de como se eu estivesse na estreia, fazendo na estreia. E isso ao longo de uma temporada enorme é o mais difícil de manter. Você tem que manter a constância do trabalho e manter a qualidade. Porque é um musical que tem no mundo todo, em vários idiomas, em outros países, e você tem que manter uma qualidade do seu país, daquele espetáculo. Então, Uhum. não é mole. Eu acho que isso eu só realmente eu nunca imaginei, né, que eu fosse fazer 341 apresentações da mesma peça. Exatamente, 5 dias por semana. Eu não faltei nenhum dia, eu só pedi licença para fazer meus trabalhos de ópera, mas Uhum. eu estava ali. E isso para mim foi muito, muito bacana, é uma superação para mim que eu não fazia ideia, né? Eu até numa outra live eu comentei, que cantor ópera, bem, ali eu tenho no musical, eu tenho um microfone, eu tenho uma série de outras coisas, mas na ópera a gente precisa mesmo do repouso vocal, dependendo do papel. Né? Você vai cantar uma Gilda, você não pode fazer Gilda 5 vezes por semana seguido. Impossível. Não dá. Você vai cansar, porque você canta É. sem microfone. Não dá para fazer. Mas no musical você consegue dosar. Né? Você pode trabalhar de uma forma com o microfone que a sua técnica e o microfone você consegue manter a voz. E também a resistência física, né? Porque às vezes a voz está ótima, mas seu corpo não aguenta. Então é um todo. Você tem que estar bem no geral, com energia geral, para poder fazer esse espetáculo. Então, Uhum. o fantasma, ele me trouxe essa base, essa noção de que eu posso fazer muito e várias vezes eu consigo, então eu não tinha essa ideia. Eu aprendi na prática e eu, quando fui fazer a audição, eu não tinha ideia de onde eu estava me colocando. Uhum. Porque eu era, assim, mais do mundo da ópera, dublagem, teatro, mas musical mesmo, esse todo dia vai e vai, que é um ritmo mais acelerado, foi tudo muito novo para mim. E eu aprendi na prática, né, com um papel mega importante e, caramba, eu aprendi assim, no carão, né? Vai! E foi. Entendeu? Foi assim. Então eu tenho. O fantasma ele me deu isso, muito aprendizado, sabe? Do corpo também, da dança, da importância da dança para o artista. O Luciano pode falar melhor sobre isso, porque ele arrasa no Hannibal. Né? Ele dança melhor que todos. Arrasa. Enfim. Mas então ele me trouxe a importância para um artista da inteireza, né? Uhum. Não só a voz, não só a interpretação, não só o balé, o trabalho de corpo,
mas a inteireza, né? Você tá preparado em vários, assim, o melhor que você puder, estar preparado em todos os sentidos, entendeu? Então, eu acho que isso foi o que o Fantasma me deu, assim, de mais precioso, né? Eu acho que, ainda mais hoje em dia, a gente não sabe quando vai voltar aos palcos, mesmo, né, com plateia, assim, não digo lives musicais, eu digo assim, aquele raiz, né, raiz, Sim. né, teatro raiz, com plateia, produção, todo mundo no palco, aquela coisa. O Lanza, a minha Tereza, gostou, né, Lanza? É Tereza, entendeu? Tereza. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, e foi muito importante para mim, me tirou muito da minha zona de conforto, sabe? Muito, Uhum. muito, assim, eu tive que lidar com coisas novas e o tempo todo, assim, e lidar com coisas novas estando, ocupando uma posição super importante de responsabilidade. Então, isso na minha cabeça, eu falei, gente, assim, no primeira semana de ensaios, eu falei, caramba, dores, estudo, eles deram a partitura pra gente também no primeiro dia de ensaios. Eu falei, caramba, tô decorando, já tenho que fazer a marca. Então, esse timing do musical, que é mais rápido, foi assim, eu aprendi na marra, entendeu? Foi muito legal pra mim, foi uma experiência enriquecedora. Assim, nossa, e outra coisa também que eu gostei muito do Fantasma, que na ópera às vezes não acontece tanto, é a presença dos fãs, porque eles estão ali no backstage, eles vão, eles te apoiam, e às vezes você tá naquele dia assim, blasé, né? Aquele dia assim, ah, vou lá, legal, não sei o que. Aí você vê um fã lá fora que já virou um amigo e ele te abraça, ou ele traz uma lembrancinha, ou ele, sabe, fala, ai, Lina, hoje, poxa, eu preciso assistir esse espetáculo, eu preciso... E aquilo te dá uma... Eu até me arrepiei falando. E aquilo te dá uma força, sabe, para continuar. Então isso também eu achei muito legal do musical. Me trouxe essa experiência, essa interação com o público real, assim, né? Que às vezes eu sinto um pouco de falta na ópera. Uhum. Que não tem essa coisa de... Agora alguns teatros estão fazendo isso. Agora não, né? Ano passado. Os teatros fizeram isso assim, acaba a ópera, a gente vai conversar com o público, entendeu? Então, isso vai começar, vai abraçar, vai cumprimentar, isso é muito importante. Porque o artista, a gente faz o espetáculo para o público. Assim, lógico, a Claro. gente tem prazer em fazer, mas é para atingir a outra pessoa, é para fora, né? Não é para eu me encher de egocentrismo e alegria interna. Não, é para os outros. Né? Eu sou um Aham. instrumento para os outros. Então, é bacana você ver o que as pessoas sentiram, o que elas acham, como elas ficaram felizes, o quanto a vida, aquele dia para elas assistindo o espetáculo foi muito legal. Exatamente, ó, Lanza. Os fãs são nosso combustível. Exatamente. Eles são muito, numa temporada longa, eles fazem muita diferença. Muita, Uhum. muita, sim, pra gente. Com certeza. Mas eu acho que, resumindo, foi isso, assim, o Fantasma me deu essas coisas todas, né, que eu falei. Deu interesse. Interessa. Eu vou pegar mais uma que o nosso tempo tá. Faltam uns 6 minutos. Eita, sério? Sério. A não ser que a gente abra outra janela. Tata Ah, tá, Espósito. tá. Lina, Essa é o que outra você menina que... sente quando está no palco? Oh, desculpa, desculpa. Ah, tá, tá. Outra que desenha super bem, fez um desenho meu super bacana essa semana, me enviou. Lindo. Pois eu vou até pôr nos Que stories. Eu adorei, super captou a Alina. Muito bom. O que você legal. sente quando está ao palco? Bom, quando eu me sinto no. Quando eu. Como eu sinto, é ótimo. Quando eu tô no palco, assim, eu me sinto livre. É um lugar onde eu me sinto em paz e livre. Assim, é onde eu me sinto melhor. Eu acho que é isso, eu me sinto livre, sabe? E em paz. Porque às vezes, por mais cansada que você esteja, assim, eu digo uma temporada longa, assim, né? Dizendo isso, usando Uhum. isso como base. Mas às vezes você tem os problemas todos lá fora, aquele zum zum zum, aquelas coisas todas, blá blá blá. Mas quando você entra no palco e você escuta a música, aquele silêncio pré-apresentação, os sinais tocando, as pessoas se concentrando, aquilo me dá uma paz, sabe? Eu fico em paz ali.
eu Uhum. quase entro num mundo abstrato, assim, na minha cabeça. Então, eu sempre gostei, né, de palco, é desesperador nessa quarentena ficar imaginando quando vai voltar, porque quem é artista de teatro mesmo sente muita falta, assim, muita falta. E eu tava num ritmo frenético de palco, né? Acordava palco, 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 toda hora, toda hora. Graças a Deus. Mas é onde eu me sinto livre, em paz, e é ali, assim, sabe? É um lugar sagrado, né? É um lugar sagrado para mim, Sim. né? Eu tenho muito respeito pelo palco, pelos teatros. É um ambiente que eu me sinto em casa. Assim, eu me Uhum. sinto, né, ali. Às vezes eu gosto de ficar olhando o teatro vazio antes de começar o espetáculo, sabe? Você passear pela plateia, É muito lembrar do bom. cheiro, da sensação, das poltronas. Isso é muito especial, assim, é o que eu me sinto assim no teatro, no palco. Sempre tive essa sensação quando eu entrava, assim, sempre. Mesmo quando eu vou assistir, nossa, adoro, adoro, assim, é muito, muito especial para mim. Legal. A gente tem um pouco mais de 3 minutos. E Ah, então Vinícius! não vai dar tempo de responder, infelizmente, todas as perguntas, que tem realmente muitas aqui. Mas quer continuar, Marcos, um pouquinho para responder as perguntas? O que você acha? Por mim, eu tô adorando. Ah, então vambora, então vambora. Tá bom, então eu vou, pro pessoal que tá assistindo, eu vou fechar essa tela e vou abrir outra. E as perguntas que não foram respondidas vão ter que ser refeitas, porque eu perco, essas perguntas estão só nessa janela. Então, como eu abrir outra, Ah, eu tá. vou precisar que refaçam as perguntas. Pode ser? Fechado. Fechou, fechou então. Já voltamos. Muito obrigado a todo mundo que está Já assistindo. voltamos com mais. Depois dos comerciais, agora vem um pouco. O Lanza entra falando do cogumelo agora. É o cogumelo do sol. É Maravilha. maravilhoso para a imunidade. Na verdade, eu vou passar a receitinha agora do chá imunidade. Brincadeira. Isso não existe. Vamos lá. Tá bom. Brincadeira, gente. Até já já Ah, então, Lina. então Vou vamos fechar fechar essa aqui, aqui. né? Tá. Isso. Até já. Beleza.